Oi, gente! Galáxias conectadas, Universo Caju tá no ar. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao curso Ideia e Ação Storytelling. Tem muita gente chegando no Facebook essa semana de novo. Oi, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Aí no grupo do Facebook tem as outras aulas, os outros encontros gravados, tá bom? Bom, começa agora o nosso quinto encontro. Hoje é sábado, 1º de agosto. Adoro o mês de agosto. Sabe por quê? Porque é o mês do meu aniversário, gente. Achei que faltou uma musiquinha, assim. Obrigada, Ju! Boa tarde, Ju! Parabéns! Você não vai aparecer e falar oi? Boa tarde, pessoal! Eu tô aqui me acostumando com esse equipamento técnico todo. Hoje nós teremos a presença ilustre do seu Dedé, que vai conversar com vocês um pouquinho mais tarde. Espero que a gente tenha uma boa tarde de sábado, não é? Sejam muito bem-vindos à nossa jornada de criação para aqueles que amam escrever e contar histórias. A gente vai caminhando aí pelos passos do storytelling. Ai, caiu aqui. Vamos começar. Oi, peraí, antes de começar, antes de eu agradecer, que eu ia falar, vamos começar, que eu vou começar agradecendo. Oi, Zoom! Deixa eu falar oi pro pessoal, ver a carinha do pessoal, jogo o pessoal do Zoom, o pessoal do Facebook, vê oi, oi, oi. Que bom vê-los! Passa tão rápido a semana, mas demora tanto para chegar ao nosso curso. E já estamos aí na 5ª aula. Próximo é o quê? 50%! Uhul! Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal do Facebook. Facebook, curte, deixa comentário, que hoje o Ju tá super preparado, o nosso chat café tá liberado, ele tá super pronto para conseguir lidar com tudo, beleza? Põe o slide 2 para mim, para o pessoal, para o registro, que eu quero começar agradecendo a Casa de Cultura da Freguesia do Ó, ao Luiz e às Thalitas. Muito obrigada pela dedicação, pelo carinho. E isso não é só comigo, é com todos os oficineiros da casa. Muito obrigada. Obrigada à Secretaria Municipal de Cultura, à Prefeitura de São Paulo, pelo convite da gente trazer o Ideia e Ação Storytelling agora para o online. Bom, agradecimentos. Agora eu posso começar. Gente, vocês estão prontos que eu vou continuar falando de estrutura, um pouquinho mais de percentuais, um pouquinho mais... Alguém quer falar alguma coisa? Alguém teve crise essa semana? Acho que não, né? Essa semana foi bem mais tranquila do que a última semana. Tem uns fazendo assim, outros não. Tá bom, vamos em frente. Põe o slide 3 para mim. Começa já a compartilhar com o pessoal do Zoom. Estamos na galáxia da escrita, estamos falando de histórias, estamos seguindo pelas estradas do storytelling, desbravando o mundo de Era Uma Vez. Estamos no reino das narrativas. Seguindo a nossa jornada de aperfeiçoamento, vou trazer então hoje para a nossa conversa, para o nosso papo, um cara muito conhecido, um roteirista americano, o Sid Field. Talvez alguns de vocês já conheçam, é um cara antigo, né, das antigas. Na verdade, ele já faleceu, então ele era um roteirista, ele era um roteirista, professor. Vou trazer um pouquinho do trabalho dele hoje pra gente pensar aí o que ele fala sobre estrutura e unir um pouquinho com o que a gente falou de Aristóteles. Ok? Vamos seguindo. Era uma vez os elementos da história. Você tá no 3. Isto! Só pra gente se localizar, eu vou sempre, assim, os comecinhos, eu vou sempre retomando um pouquinho do que a gente conversou no encontro anterior. Para quem está chegando agora, não viu nada, não se preocupe. Para quem perdeu o encontro passado, também não se preocupa, dá tempo de chegar. Eu vou sempre retomando um pouquinho para que a gente possa ir esquentando, lembrando do que a gente falou para seguir em frente. Elementos da história. Estamos no reino da escrita. Desculpa, gente, só um segundo. Eu pegar aqui o meu retorno do que está passando para vocês. Isso! Põe o próximo, por favor.
trazendo hoje o Sid Field e o livro Manual do Roteiro. Esse aí vocês estão com os créditos, digamos assim, vocês estão com os dados do livro, que é o livro que eu tenho, que é uma edição de 2001. O livro do Sid Field e o corpo de pensamento, todo o trabalho do Sid Field foi voltado ao pensamento do roteiro. Embora ele fale especificamente de roteiro, estamos falando de narrativa. E tem algumas coisas que a gente pode aproveitar e trazer para o nosso repertório, para o nosso Zibaldone. A gente vai falar então hoje do que ele traz sobre estrutura e, claro, a gente vai encontrar algumas coisas que a gente já conhece, como esse cara aqui. Passa o próximo slide para mim. Aristóteles. O Sid Field conta pra gente de um tipo de estrutura que ele coloca como uma base, como um conceito de estrutura que qualquer pessoa, ou ele fala em alunos porque ele dá aula, né, então ele pensa a estrutura para ensinar. Ele diz que qualquer aluno que aprender essa estrutura básica, essa estrutura conceitual, vai ser capaz de criar um bom roteiro. Essa estrutura básica dele, a gente vai ver em pormenores, mas ela também se baseia no Aristóteles. O que eu joguei aí para vocês, então? Além da carinha de um busto do que dizem ser o Aristóteles, eu não vi, não sei se existiu mesmo, uma carinha aí do Aristóteles, retomando dois pontos importantes que a gente viu na obra dele e que faz com que ele seja o primeiro corpo de pensamento para que a gente possa falar em narrativa, em narratologia e por consequência, em storytelling. Ele fala em totalidade, ele é o cara que define o todo como aquilo que tem princípio, meio e fim. Próximo. Ele diz também pra gente que o mito é uma imitação das ações, é uma composição dos atos. Falamos um pouquinho semana passada que essa diferença entre a forma de pensamento da época dele, as palavras diferentes que ele usava, mas que na trajetória de desenvolvimento pelos inúmeros pesquisadores que passaram aí pensando a narrativa, a gente pode entender que quando Aristóteles falava em mito, ele estava falando em um todo que a gente chama de história, em um todo que a gente chama de narrativa. Em alguns momentos a gente chama de drama. O Aristóteles também chamava de drama. Tá? O Aristóteles se referia principalmente à tragédia, a um corpo de pensamento que olhava a narrativa teatral. Tá? Só para retomar um pouquinho da semana passada. Quem foi Sid Field? Tá? Além de também se basear no Aristóteles, que é muito difícil não se basear no corpo de pensamento dele, o Sid Field ele foi um roteirista, ele foi produtor, ele foi professor, ele foi muito aclamado no meio dos roteiristas hollywoodianos, ele foi autor de diversos livros de roteiro, explicando, vou chamar de passo a passo, tá? Dando uma esmiuçada nos componentes de um roteiro e ensinando passo a passo como você pode compor o seu roteiro. As ideias dele influenciaram, claro, principalmente o cinema hollywoodiano, mas certamente influenciaram outros cinemas e influenciaram storytellers de outras áreas, provavelmente da literatura. Eu, particularmente, por quê? E até por que eu gosto de trazer o pensamento dele? Quando eu fiz o meu primeiro livro, que tem uma série de pontos positivos e uma série de pontos negativos, o que eu consegui de pontos positivos, muitos deles eu aprendi com o Sid Field. Aprendi, né, claro, sou uma pessoa, já contei para vocês, que vem de teatro, então a base do pensamento aristotélico já fazia parte